Então hoje a gente vai conversar sobre quais provas de matemática fazer para o Enem. E antes de começar e falar de todas as provas, eu queria fazer uma introdução rápida sobre os erros. Porque os erros que você tem fazendo as provas do Enem que vão falar, olha, é esse caminho aqui que você tem que ir, ou é essa outra prova que você tem que fazer. Então, sempre a gente tem que começar com a análise dos erros. E aí os erros vão ser de 5 tipos. Então, pegando cada questão, você pode sentar e analisar, olha, esse aqui foi o erro principal, e depois, somando na prova inteira, você vê o padrão de erros na prova. Então, quais são os tipos? O primeiro é conteúdo. Então, são conteúdos que você não viu, ou são conteúdos que você já viu, mas ficou uma lacuna. Então, pode ser tanto o conteúdo todo, ou lacunas de conteúdo. Esse é o primeiro erro. Aí, o segundo erro vai ser a atenção. Então, pode ser um enunciado que você não leu direito, ou algo que você fez errado nas contas, pegou o dado errado do enunciado, sabe? Algo de atenção, que normalmente são questões que você conseguiria fazer se você tivesse mais atenção ou às vezes tivesse mais tempo, mais calma na hora da prova. Mas a gente separa como erro de atenção. Aí um terceiro erro vai ser sacada ou pulo do gato, que é assim, aquela, sabe, tira o coelho da cartola no meio da questão e, nossa, como assim? Isso é uma mágica. E esse é o pulo do gato. E aí, já adiantando, erros de pulo do gato, você tem que fazer muitas questões que envolvem pulo do gato para começar a ter os seus. E é algo que eu falei até nesse vídeo aqui. E aí, o quarto erro vai ser o tempo. Às vezes, você até sabe fazer a maior parte das questões, ou assim, acertaria muito mais. Mas no tempo de prova, fechando naquele tempo, às vezes você não consegue. Então, esse é o quarto erro. E o quinto erro vai ser emocional. E aí, isso acontece mais no dia de prova mesmo, ou então quando você tem um bloqueio muito grande com a prova, dá um branco, você não consegue fazer direito, e esse é o quinto erro. Então, conteúdo, atenção, sacada ou pulo do gato, tempo e emocional. Esses são os 5 erros. E por que isso é tão importante? Porque, por exemplo, se você vê que você está errando a atenção, você vai ter que fazer uma prova diferente de alguém que está errando o pulo do gato. Então, é completamente diferente. Muita atenção e pulo do gato, certo? Ou então, você está errando lacunas de conteúdos de assuntos que você já viu. É um outro tipo de pensamento, a mesma coisa. Faltam conteúdos para ver, certo? Então, a primeira coisa é analisar e depois você vai linkando a estratégia. Isso é uma coisa que a gente se aprofunda muito no sniper de questões. A ideia da reta final é toda basear nesses erros e montar uma estratégia. Então, por exemplo, vou te falar de atenção. Muita gente já acerta questões médias, questões difíceis do Enem, e assim, tá só melhorando, tá aumentando o nível de questões que acerta, mas erra besteira naquelas questões que, assim, são mais importantes pela TRI, ou interpreta errado, ou vai muito rápido em uma questão que precisava de um pouco mais de tempo, ou assim, converte errado a unidade, sabe? Erros que poderiam ser evitados totalmente com atenção. E aí, o que acontece? Para esse tipo de erro, é melhor você fazer provas mais fáceis. Não quer dizer que você não vá fazer provas mais difíceis ou se desafiar com novos pulos do gato, mas tem que incluir na rotina também provas mais fáceis, que é uma das coisas que a gente vai falar. Quais são essas provas mais fáceis e como fazê-las. Aí, um outro erro é erro de lacuna. Então, você tem lacunas de conteúdos, ou assim, você já viu quase todos os assuntos, mas tem um detalhezinho aqui ou ali que você está errando. E qual que vai ser a ideia para esse erro? Então, é um tipo de erro que você vai focar na correção. Uma correção bem feita para remover essa lacuna e, inclusive, pensar em um planejamento da sua rotina para ter tanto o dia de prova, o dia de correção, o dia de aprofundamento, que é uma coisa muito legal que a gente faz no Sniper de Questões, que se chama de A e B. Então, fica a ideia. Mas vamos começar aqui e vamos entendendo como a gente vai usar cada prova para cada finalidade. Então, quais vão ser as provas que a gente vai falar hoje? O Enseja, a FATEC, a UERJ, a OBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas, o Enem, a Unesp, Unicamp, FAMEMA, FAMERP, FUVEST e simulados Enem. Então, isso que a gente vai analisar hoje. E aí, sempre lembra daquilo que eu falei no começo, né? Tá errando questões fáceis, por atenção, pense em provas mais fáceis. Tá errando provas mais difíceis, questões mais difíceis, faltou o pulo do gato, provas mais difíceis. Erra por lacuna, correção bem feita e continua vendo os outros erros também, para ou incluir provas para pulo do gato ou provas para atenção.
E um outro detalhe também é, se você ainda não tem a base, veja os assuntos pelo que mais cai. Então, não dá pra gente fazer provas antigas sem ter o conteúdo, sabe? E aprender direto na prova e em matemática e física. Não. É melhor ver esses assuntos primeiro. Tem um drive de provas aí na descrição com todas essas provas que eu vou falar, que são essas aqui, certo? Então, tem tudo, desde Enseja, Enem, UES, UERJ, UFPR, sabe? Unesp, Unifesp, tem tudo aqui. E se você quiser, pegue o link aí na descrição. Você tem que entrar no Telegram, você entra aqui no Telegram e dá uma olhada no link aqui dentro e outras dicas que eu também compartilho no Telegram. Então, vamos ver o Enseja. Primeiro, é a mesma banca do Enem, é certinho o INEP que faz o Enem. Então, vai ser um estilo de prova bem similar, mas um pouco mais fácil. Então, aqui, você vai ter questões mais longas também, que você tem que ler e interpretar, sabe, para poder montar a questão. E de uma forma bem similar ao Enem. Mas ela vai ser mais fácil. Então, ela vai estar situada ali nas questões mais fáceis do Enem, às vezes, de vez em quando, uma média do Enem, mas nessas questões mais fáceis, que a ideia é sempre você fazer, acertar e fazer rápido. Certo? Então, você tem que fazer rápido, não errar bobeira e acertar, porque elas contam muito na sua nota na TRI. Então, tem pessoas até que com 35 questões tiram quase 800 e com outras 35 questões tiram 710. Então, assim, é uma diferença de 90 pontos na sua nota de matemática. Então, a gente tem que acertar essas fáceis. E aí, esse aqui é o Enseja 2020. Ele começa, assim, super fácil, sabe? Muito, muito fácil, mas ele vai ficando um pouquinho mais complicado, você vai ter que pensar. Então, tem visualização também, que é uma coisa que cai muito no Enem. Tem, assim, tem questões de vários tipos, mas sempre são questões que podem, de vez em quando, cair no Enem, naquelas mais fáceis. Então, eu super recomendo que você faça isso aqui. E elas são 60 questões. Então, você pode fazer, por exemplo, 20 um dia, depois 20 no outro, e intercalando. Essa é uma coisa muito bacana. Você tem 60 questões para treinar. Esse aqui é o de 2019 e assim, como eu disse, tem questões fáceis, tem as questões muito fáceis, mas tem questões mais similares ao Enem, certo? E assim, é bom para treinar essa velocidade ou em um dia que você está mais cansado e não quer fazer uma prova muito difícil. Você quer uma mais fácil, por exemplo, no fim do dia, você já estudou tanto, pega uma provinha dessas no Enseja. E aí, tem de 17 ao 2020 e tem o PPL também, mais 2 anos aqui. Então, se você pensar que são 60 questões, aqui você tem 240 questões, mais 120 em 2017 e 2018. Aí, a próxima que eu quero recomendar para vocês é a FATEC. A FATEC, ela não vai ter questões exatamente iguais ao Enem. Certo? Ela vai ser mais direto ao ponto. Então, não tem aquele textão que você tem que interpretar. Mas é uma questão do mesmo nível e que vai ser boa para treinar, sabe? Para treinar, prestar atenção. Então, desenvolver essa velocidade nessas questões mais fáceis. Então, essa aqui é a de 2020, as primeiras questões. Então, são realmente bem parecidas com questões que caem no Enem. O problema é que são poucas questões, então você vai ter aí 5 questões por ano. E aí a gente entra na segunda parte da estratégia que eu queria conversar com vocês, que é o seguinte. Em vez de fazer só matemática, então em vez de vir aqui fazer só 5 questões de matemática, se você precisar para naturezas também, você pode fazer matemática e o resto de naturezas, certo? Então não vai ser aquela super ênfase em matemática. Você vai fazer essas 5 questões, mas aí você continua com física, que é uma física mais fácil também, que vai te ajudar no Enem. Então, é uma forma de treinar assuntos de uma forma mais fácil, para você ver se falta alguma lacuna na base. E tem aqui, são poucas questões, não são muitas questões. A prova inteira são 60 questões, se eu não me engano. Esse ano aqui teve 54 questões. Então, assim, é uma prova mais curta. Assim, no fim do dia,
dia, ou assim, algum dia que você separa para fazer várias FATECs, sabe? É uma prova curtinha, mais fácil, mas não é tão mais fácil. É um fácil que é bom para treinar. E no mesmo drive você tem a FATEC desde 2015. E aí, subindo na escadinha, a próxima prova seria a UERJ, que também vai seguir a mesma ideia da FATEC. Então, são poucas questões. E é legal você fazer, se você for fazer naturezas também, sabe? Para não ter esse maior trabalho de vir fazer a prova e fazer 5 questões. Então, aqui costuma começar na 19 ou na 29, assim, depois de linguagens. E tá aqui, certo? Essa aqui é a prova, vai cair probabilidade, como cai no Enem. Cai geometria espacial, quase todo ano tem uma questão de geometria espacial, que pode ser mais ou menos parecida com o Enem. Então, assim, é uma prova legal também. E você continua, se você quiser, nas de física, nas de biologia, que também são bem legais. Então, como eu falei, um pouquinho mais fácil, mas mais fácil comparando com as mais difíceis do Enem. Então, muitas questões vão ser do mesmo nível, se você pegar as questões fáceis e médias do Enem. Uma próxima prova vai ser a OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. E aí você tem muitas provas, aqui a gente tem de 2015 a 2019 no Drive. E assim, elas têm vários níveis, certo? Então você tem, eu vou mostrar pelo site. Então esse aqui é o site da OBMEP, e aí você vai ter provas de vários níveis, nível A, nível 1, 2 e 3, e assim, níveis até do ensino fundamental. Mas aí, por exemplo, pegando aqui o nível 2 pra gente, como que vai ser a prova? Então, aqui a gente entra nessa prova do nível 2, do 8º e 9º ano. E aqui, essa prova, ela vai ser para quem está treinando matemática básica. Então, se você está no comecinho dos assuntos de matemática, está treinando matemática básica, sabe, divisão, frações, ela é uma prova bem legal para treinar isso, esse nível 2. Já o nível 3 já é um pouco mais difícil. E é o que eu recomendo. Então, esse aqui é o nível 3, que já é para o ensino médio, certo? Então, você vai ter, sabe, desde probabilidades, e aqui você vai ter, assim, questões meio que de raciocínio lógico, mas você vai ter também funções, probabilidades, sabe? Vai ter já geometria plana, vai ter aquelas questões, assim, de conta de supermercado do Enem. Uma coisa, um único detalhe, é que aqui não tem contextualização. Não vai ter aquele textão para você analisar, ele já vai te dar o problema para você resolver. Então, aqui, nessa de geometria plana, ele já te dá o que você tem que achar, sabe? Qual é a área de X, qual é a área aqui, com base nisso aqui. Então, você já sabe, não precisa pensar muito. Então, é legal para essa segunda etapa, não tanto a interpretação, mas mais a resolução. Né? Então, eu acho que eu falei, não sei se falei em outros vídeos, mas existem 2 etapas na resolução de uma questão de exatas. A primeira é você ler e montar a estratégia. Então, escolher a estratégia. O que você vai fazer? Vai fazer um Pitágoras, vai fazer uma soma, vai fazer um sistema, sabe? Primeiro, definir. E a segunda parte vai ser resolver. Vai ser, assim, resolver o sistema, resolver o Pitágoras, resolver aqui. Então, aqui tem um pouco do treino da primeira parte, mas ele não vai envolver interpretação. Então, vai ser mais montar direto o problema. E aí, a gente tem que ver que alguns tipos de questões não caem no Enem. Então, por exemplo, esse tipo aqui, mas vale a pena você entender como funciona até pelo seu raciocínio matemático. E aqui, mais questões, sabe? Então, aqui são 20 questões, certo? Não é tão parecido com o Enem como o Enseja, porque você não tem esses enunciados tão grandes, então ela vai ser mais direto ao ponto, mas pode ser uma prova útil para treinar, por exemplo, probabilidades, para treinar formas diferentes de geometria plana, que é um assunto que cai no Enem. Então, aqui é uma prova que tem muito probabilidade, muito geometria plana, tem questõezinhas de supermercado, probabilidades, uma ou outra de funções. Então, eu acho que a OBMEP nível 3 é bem bacana para treinar para o Enem. Então, o que a gente falou até agora? O Enseja, a FATEC, a UERJ e a OBMEP. E aí, depois disso, a gente entra no Enem. Então, o Enem PPL, o Enem Libras, o Enem que foi vazado, sabe? Todos os Enems. E não precisa fazer exatamente como escadinha. Você pode fazer intercalando. Faz uma FATEC, faz um Enem, faz uma UERJ, faz uma OBMEP, faz um Enem, sabe? E sempre lembrando que essas provas mais fáceis são quando
você erra por atenção, ou você demora muito em questões fáceis também. Então, nesse caso que você vai fazer essas mais fáceis. Se você já acerta as mais fáceis e assim, erra uma vez ou outra, mas assim, é exceção, e você erra mais o pulo do gato, ou erra mais assim, um pedacinho de uma lacuna, sabe? Um detalhe da matéria que você esqueceu e essa você erra, aí eu não recomendo tanto essas mais fáceis. Aí a gente pode ir para as mais difíceis, que vão ser a Unesp, a Unicamp, principalmente começando por essas. E aí depois, se for o caso, a gente adiciona outras provas. Então, é mais pensando assim, você está acertando 35 questões, mas a nota não aumenta, você está naquele platô e você sente que está errando pulo do gato, está errando lacuna, aí a gente vai para essas próximas provas. Então, vamos começar pela Unesp. Uma coisa interessante, enquanto eu abro aqui, da Unesp, é que ela é 1/3 exatas, 1/3 humanas e 1/3 linguagens. Então, se você for pegar, por exemplo, 90 questões, ela só vai ter 1/3, ou seja, 30 questões que são de matemática e naturezas. Ou seja, o que eu recomendo para você? Se você está focando no Enem e quer Enem, matemática e naturezas, faz só essas 30. Principalmente se você já estiver bem em humanas e linguagens. Aí você faz essas 30 de matemática e natureza, faz vários anos. Tem anos que a Unesp fazia 2 provas por ano. Então, você pode fazer, deixa eu achar aqui, essa aqui é a Unesp 2021. Vamos achar, eu acho que está lá no final, exatas e matemática. Pronto, então achamos mais ou menos matemática. Mas uma coisa que a gente sempre precisa falar sobre a Unesp é que as questões são meio misturadas e são meio contextualizadas também. Então, às vezes, é uma questão de física misturada com matemática, às vezes é química misturada também com matemática, sabe? É uma prova um pouco mais contextualizada, um pouco diferente, mas ela ajuda a raciocinar nos assuntos. Então, uma prova muito bem feita, que faz muito sentido pensando no Enem. Então, aqui é uma física, por exemplo, de uma forma diferente de pensar, sabe? É uma prova bem bacana, mas aqui geometria plana, olha como é diferente, sabe? Então, o que eu recomendo? É aquela mesma ideia da FATEC. Se você quiser se aprofundar em matemática e naturezas, aí você faz aqui a Unesp juntas, sabe? Já faz juntas, não precisa fazer só as de matemática, porque senão você vai ter mais trabalho procurando as questões de matemática do que fazendo. Então, eu recomendo, faz as 30 de matemática e naturezas, que vão ser matemática, física, química, biologia, certo? E assim, às vezes também uma tem um pouco de matemática, um pouco de física ou de química, e é assim que você ganha mais e para o tempo que você investe nessa prova. Então, essa é a ideia da Unesp. Aí, a próxima prova vai ser a Unicamp. A Unicamp, ela costuma ter 90 questões. Então, desde 2014, ela tem 90 questões. Mas, ano passado, foram menos questões por causa da pandemia. Então, você pode tanto fazer as mais antigas quanto as mais recentes. E vamos achar aqui matemática. Matemática da Unicamp vai ser mais difícil que o Enem, quase sempre. Com exceção, assim, da primeira ou segunda questão da prova, mas ela vai ser mais difícil. Então, tá aqui. Essa é a prova da Unicamp 2021. E o que você olha, bate de cara e percebe? Que o enunciado é curtíssimo. O enunciado é assim, AXX, sabe? É muito direto ao ponto e nisso é muito diferente do Enem. Então, assim, se você for fazer a Unicamp, já tem essa noção de que vai ser um enunciado direto ao ponto, você não vai treinar a interpretação, é mais o pulo do gato, mais a sacada e por isso que é recomendado para pessoas que precisam mais da sacada, precisam desse pulo do gato, sabe? Então, se você está errando por atenção, se você demora muito para ler o texto do Enem, aí não é essa prova aqui que eu recomendo, certo? Mas se for o caso do pulo do gato, sacada, ou às vezes uma lacuna de teoria, ela é bem bacana. E sempre lembrando de filtrar, sabe? Quando cair uma questão de sistemas lineares, ou alguma coisa assim mais específica que sempre cai na Unicamp, você filtra e não faz, certo? Então, essa aqui é a prova. Cai muito questões de matrizes, polinômios, sistemas lineares. Então, assim, é uma prova que eu recomendo com ressalvas, sabe? Não 100%. E, assim, uma parte da prova você faz
principalmente para o Enem, mas não toda. Então, essa aqui é a ideia da Unicamp. Vou logo mostrar a FUVEST, que está, assim, próxima, mas a FUVEST tem uma vantagem de cobrar mais geometria plana. Então, isso ajuda mais no Enem, ainda mais, eu acredito, que a prova da Unicamp. Vamos pegar uma FUVEST. Até a FUVEST 2021, que ela é mais fácil. Então, essa aqui é a FUVEST 2021. Foi cobrada, assim, assuntos de uma forma bem mais fácil esse ano. Então, a prova do ano passado, quer dizer, que é desse ano, para quem entrou esse ano, ela é ótima para treinar para o Enem. Embora os enunciados não sejam tão grandes, ela é muito boa, sim, para você treinar. E essa aqui é a prova, e cai geometria plana também. Então, é bem bacana de treinar. E são 11 questões, aqui no caso 12 questões de matemática. E é bem bacana. E se você quiser fazer só matemática, você consegue achar fácil na prova, ou você pode também selecionar o aplicativo de questões. Mas é uma prova ótima de treinar também. Mostra mais um ano da FUVEST. Então, aqui é a prova de 2020 da FUVEST, certo? Então, você tem probabilidades, certo? Uma forma diferente de probabilidade. Porcentagem, olha aí, uma questão de porcentagem na FUVEST. Você vai ter essa outra aqui que também é similar ao que pode cair no Enem. Geometria plana, sabe? Então, pensar em geometria espacial, sendo que ela já pede o que ela quer, sabe? Você não precisa pensar muito. Então, pensando nessas provas, eu acho a FUVEST melhor que a Unicamp, por mais que todo mundo ache assim, não, FUVEST é muito difícil. Então, analisando, a FUVEST é melhor para o Enem do que a Unicamp. Mesmo que algumas questões sejam mais difíceis, ela tem essa pegada, assim, mais geometria plana, mais uma outra questão de porcentagem, probabilidade, que é algo que cai mais no Enem. Enquanto que a Unicamp vai mais para o lado de sistemas, matrizes, polinômios. Aqui você encontra também sistemas, mas não é tão comum quanto na Unicamp. Então, na nossa lista, o que a gente tem de provas para o Enem? A Unicamp a gente não faz, certo? Então, vai Unesp, depois FUVEST do que a Unicamp. Então, essa é uma ideia até agora. Aí, existem outras provas que você pode fazer, como a FAMEMA, a FAMERP, simulados mais difíceis. Vamos dar uma olhada na FAMEMA agora. A FAMEMA é feita pela VUNESP, assim como a FAMERP. Então, essa aqui é a prova da FAMERP. E qual que é a ideia? Ela vai ter questões tanto muito diferentes, quanto questões parecidas. E aí, sua cabeça, nossa, e agora? O que eu faço, né? Então, de repente, se você quiser, você pode vir aqui fazer as questões de geometria plana, ou você pode, em um aplicativo de questões, pegar essas provas que eu falei e selecionar para fazer geometria plana, certo? Então, você vai lá, FAMEMA, FAMERP, Unicamp, FUVEST, e coloca os assuntos, geometria plana, pega mais alguns, probabilidades, funções, e assim você pode fazer essas provas de uma forma mais fácil do que vir aqui e baixar. Mas é interessante ver o que cai, né? Então, vão ser questões assim de geometria plana, aquelas de aritmética simples, que também são muito importantes para o Enem, então é outro assunto que você pode selecionar para o Enem. Então, em geral, é essa a prova da FAMERP, mas eu não acho que seja tão interessante para o Enem. Então, assim, voltando na ideia para o Enem, e seja a FATEC, UERJ, OBMEP, aquela do nível 3, ensino médio, aí o Enem, PPL, tudo. E depois a Unesp e a FUVEST. Então, é melhor Unesp e FUVEST do que Unicamp para matemática. Claro que isso pode mudar para outras matérias, para biologia, para química, mas para matemática é isso aqui. Essas são as provas recomendadas. Tem também simulados de cursinhos, mas eu não posso mostrar aqui simulados porque eles têm direitos autorais, então é do cursinho. Então, mas são bem legais e muitas vezes são mais difíceis do que a prova do Enem. Então, ajuda a treinar pulo do gato, ajuda a treinar lacunas de conteúdo. Então, assim, para resumir, o que eu recomendo? Fazer algumas provas inteiras, como o Enem, simulados e outras provas
por assuntos ou metade da prova. Por exemplo, aqui pensando a FATEC, são poucas questões de matemática, são 5. Então, você vai lá e vai fazer 5 questões de matemática. Você pode fazer matemática e naturezas. A UERJ, mesma coisa, matemática e naturezas. A Unesp também, matemática e naturezas. Então, assim, você vai compondo sua preparação com provas, pegando só o que você precisa, sabe? Então, principalmente se você já está bem em humanas, vai direto para o que você precisa, matemática e natureza. Se não, você faz a prova toda, mesmo porque biologia é rapidinho que você faz 10 questões. Ou humanas também. E você já vai treinando leitura, velocidade de leitura. Mas, em geral, são essas provas que eu recomendo. Eu espero que tenha sido útil. E, como eu falei, todas elas estão no Drive. Se você entrar no Telegram, que está aí embaixo, você consegue baixar tudo isso aqui. E também o Trello de provas, que é isso aqui, ó. Então, esse aqui é o Trello de provas antigas que você pode baixar entrando aí no Telegram. E aí você tem para todas as matérias quais são as provas recomendadas. Você tem, sabe, como se organizar com essas provas também. Você pode entrar aqui numa prova dessa e ticar como feita, sabe? É bem bacana. E aqui, entrando em matemática a gente dá até os assuntos que mais caem, os assuntos mais importantes. Então, recomendo que você dê uma olhada. E aqui as provas. Então, seja a FATEC, a UERJ, a OBMEP nível 3, o Enem, simulados de cursinhos, Unesp, FUVEST, certo? E recomendações em geral, depois para FUVEST, que vai ser um outro vídeo. Mas essa é a ideia. Então, tá tudo aqui de graça. De graça, é só você entrar aí, baixar, e eu espero que seja útil. E o objetivo é você passando, você vem aqui me contar, a gente grava podcast aprovado e vai estar tudo certo. E também, se você quiser se planejar com a gente e, inclusive, participar das lives agora no Sniper, a gente está fazendo lives até o Enem. Até o dia 2 do Enem vai ter lives de como estudar, de como se preparar, de como remover lacunas, de como organizar, por exemplo, essa preparação no dia A e B, como fazer uma correção que você realmente remova aquela lacuna, com o método dos post-its, por exemplo. E, assim, vários outros detalhezinhos que podem fazer uma diferença enorme na sua preparação. Então, essa é a ideia do Sniper de questões, e você pode entrar tanto no Sniper completo, que te dá acesso ao fórum e ao método completo, quanto só o Sniper reta final, que são os vídeos específicos para seguir agora 2 meses antes da prova. Os links estão aí na descrição. E me conta, o que você vai fazer? Quais provas você vai fazer? Qual é a prova que você já vai começar hoje? Escreve aí embaixo, que assim vai ficar mais fácil de cumprir. Então, bons estudos para você. Faça essas provas, analisa seus erros primeiro, faça essas provas e depois me conta o que está acontecendo. Aproveita e me segue no Instagram, estou postando lá todo dia, agora nessa reta final, para dar uma luz do que fazer, de outras provas, para outras matérias. Então, bons estudos para você e até o próximo vídeo. Tchau!